Pronto, Começou. começou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite nós estamos aqui para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, participando desse estudo, desse grupo de Jesus, algo que tem sido muito prazeroso para nós. Nós louvamos o nome do Senhor por essa noite, pelos participantes que estão aqui, pelos que irão chegar. Iremos iniciar com uma oração para que logo, logo, nosso professor Wilton assuma, né, para que nós possamos conversar a respeito desse tema tão interessante de hoje, que é Lucas 15, do 11 ao 32. Isso. Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa noite. Agradecemos a ti, Jesus, porque tu é fiel. Agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a ti pela essa vontade, por esse interesse nosso em estarmos aqui louvando o teu nome. Porque nós sabemos, se esse interesse fosse humano, nós estaríamos em muitos outros locais. É verdade, sim. Mas esse interesse é movido pelo teu Espírito Santo, porque nós temos sido sensíveis ao teu Espírito Santo e temos nos assentados a essa mesa para aprender de ti. Por isso, nós tiramos todo o nosso orgulho, tiramos toda a nossa honra, tiramos toda a nossa vontade e o nosso elogio e colocamos em ti, Senhor. Porque tu Obrigado, Jesus. é o Deus que nos incentiva. Por isso, Senhor, nós te damos liberdade. Continua nos incentivando. Muitos dizem que o Senhor incomoda, mas o Senhor nunca irá nos incomodar. O Senhor é prazeroso, a tua presença é prazerosa, é salutar. Por isso, Senhor, usa o professor nessa noite e usa as irmãs que estão aqui nessa noite para que o teu Espírito possa estar aqui conosco, superabundando nas nossas falas, nos nossos comentários. Muito obrigado por tudo, eu te peço e agradeço. Amém, Senhor, amém. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar mais uma noite aqui com vocês, para nós aprendermos, para nós meditarmos juntos em mais um passo dessa caminhada do grupo de Jesus. Hoje é o início da etapa 3, né? É o 12º passo, o início da etapa 3. Então, a gente está aprofundando nessa questão do nosso relacionamento com Jesus. E como bem disse o irmão Isaías, o tema de hoje é um tema sobremodo excelente. Ele se localiza ali em Lucas, capítulo 15, é uma das 3 parábolas de Lucas. Essa passagem, que é conhecida, né, como a parábola do filho pródigo, ela foi assim nomeada, mas muitos consideram que seria a parábola do pai amoroso, do pai que recebe o seu filho, que retorna após um tempo longe da casa do pai. E é o texto, talvez, mais considerado, né, como sendo a revelação do pai, um pai amoroso, um pai que é receptivo, um pai que não lança em rosto as faltas do seu filho. Então, para muitos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo do amor de Deus, é o capítulo onde a gente verifica a maior excelência do ensino de Jesus, talvez desconsiderando aí, né, o Sermão do Monte. Então, para muitos teólogos, o capítulo 15 de Lucas é o capítulo mais impressionante de toda a Bíblia. O interessante desse capítulo é que ele começa de uma forma muito especial, que a gente só vai entender se a gente retroceder no capítulo 14. Porque o capítulo 15, geralmente, a gente faz a leitura assim, né? A gente começa a partir do primeiro verso do capítulo e aí a gente vai desenvolvendo. Então, em Lucas 15 não é diferente. Mas para a gente entender o tamanho do que está sendo falado ali, a gente tem que ver exatamente o final de Lucas 14, quando Jesus ele fala acerca do seu segmento e ele usa aquela expressão clássica que os evangelistas consideram, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, o texto de Lucas 15 começa exatamente falando que quem se aproxima de Jesus para ouvi-lo
não são os religiosos, não são as pessoas de boa fama, não são aquelas pessoas da ética, as pessoas da moral, as pessoas dos bons costumes, os cidadãos de bem, né? Como uma expressão que a gente vê hoje muito em dia. Cidadãos de bem. Quem se aproxima para ouvir Jesus são os pecadores, são os publicanos, são aquelas pessoas desprezíveis da sociedade. Então é bem interessante isso, que Lucas 15 vai mostrar que quem tem ouvidos para ouvir o que Jesus vai dizer não são as pessoas tidas como justas, as pessoas tidas como boas da sociedade, mas aquelas pessoas que eram desprezadas. Então, esse detalhe ele é muito importante no início desse capítulo. Aí nós temos duas parábolas, né? As duas parábolas de coisas perdidas, a ovelha perdida, a dracma perdida, e aí a gente chega na parábola que é o nosso assunto aqui nessa noite, a parábola do filho pródigo. O texto ele é muito interessante, é um texto muito profundo, a gente poderia ficar aqui comentando com os irmãos diversos ângulos, diversas formas de interpretação, mas vou fazendo aqui uma abordagem bem rápida, que eu sei que os irmãos leram, o irmão Isaías até comentou antes aqui da gravação, né? A forma que o Pagola faz o comentário. Então, eu vou fazer só uma introdução breve para passar para os irmãos considerarem o texto. O que chama atenção assim, bastante nesse texto é que ele rompe várias tradições, né? Um filho que considera o pai como já morto. Isso, naquela cultura, era uma coisa gravíssima. Um pai que, no primeiro momento, parece não se importar com isso. Um pai que ele é tão humano, ele é tão caridoso que ele permite que o filho já receba a sua herança ainda em vida, né? Que o pai ainda vive. Então, ele não faz questão de impedir o filho de usar essa herança até de forma ilícita, de forma errada. E nós temos um outro filho, que é um filho ali servidor, mas que também é um filho problemático. Então, esse texto ele é muito profundo, porque, na verdade, se nós olharmos de uma maneira muito espiritualizada esse texto, nós vamos ver que esse pai, ele representando Deus, ali na parábola, ele é um pai que ele precisa de um filho que está ausente na história. Nós temos ali dois filhos que estão errados e falta um terceiro filho nessa história. E esse terceiro filho, nós sabemos que é o Senhor Jesus. Então, ele vai mostrar dois tipos de filhos que são aceitos pelo pai, e o pai tem que trabalhar na vida deles, levando em consideração que o filho verdadeiro, o filho que agrada ao pai em tudo, não está contemplado na história. Então, essa é uma chave de leitura também. Esse primeiro filho, ele sai, ele gasta ali a parte da herança e torra tudo que ele tem em direito. Ele vai para longe da casa do pai, ele gasta ali nas festas, e aí depois, quando ele perde tudo, quando ele está numa situação deplorável, o texto diz uma expressão muito bonita, que ele cai em si. Então, ele tem uma perspectiva de voltar para a casa do pai, mas não para ser recebido como um filho, mas para ser recebido apenas como um servo, porque a fome havia vindo sobre toda a terra e ele agora não tem condições de sustentar. Então, ele tem um desejo de voltar para a casa do pai. Ele cai em si e ele volta. Veja, ele não volta para casa com saudades do pai, né? É muito interessante isso, que ele não volta para casa saudoso de tal, com contato com o pai, com o irmão, com o pessoal ali da família. Ele quer voltar para casa para trabalhar porque ele tem fome, ou seja, ele quer ir para a casa do pai em função de uma necessidade. Ele ainda não tem um relacionamento formado, um relacionamento legítimo. Por isso que eu digo para os irmãos que falta o filho real, o filho verdadeiro, o filho que vai agradar o pai. Ele só está pensando ainda no seu interesse. Ele sempre enxerga a relação com o pai nisso. Então, ele quer voltar não para ter o amor do pai, o calor do pai. Ele quer voltar para casa para ser como um servo, para ser tratado ali como um servo, mas pelo menos ele vai ter comida, ele vai sobreviver. Talvez pensando em ajuntar mais dinheiro para que ele pudesse viver outras aventuras depois. Então, essa é a perspectiva desse filho. O outro filho, ele também é problemático. Poucas pessoas abordam o filho que ficou, né? Ele é um filho que ele é muito trabalhador e ele enxerga o pai como um senhor, alguém que vai recompensá-lo pelo seu trabalho. E é interessante que esse filho, ele é o padrão do religioso contumaz, daquele religioso que a gente vê
exercendo todo o seu dom, tudo aquilo que ele recebe, como forma de ele ganhar algo em troca. E ele não possui ainda a realidade espiritual de que tudo que o pai tem é dele. Ele trabalha na perspectiva de receber algo, né? Então, ele não tem amor pelo irmão, ele tem notícias do irmão, ele não vai atrás. O texto diz que ele declara que aonde que o irmão gastou o dinheiro, né? Então, ele recebia notícias, mas ele nunca se preocupou em ir atrás do irmão. A preocupação dele era ficar trabalhando ali na obra do pai, ali junto dos servos do pai, para que ele pudesse ser recompensado. E ele não gozava também da comunhão do pai. Quando o irmão volta arrependido, quando o irmão volta ali para casa para pelo menos ser um servo do pai, ele fica chateado ali que o pai utilizou o que ele tinha de melhor para festejar com esse filho. E ele ouve barulhos de danças, né, de festa, e ele estranha aquilo. Então veja que o ambiente de casa para ele não era um ambiente de festa, não era um ambiente de alegria, era um ambiente apenas de um serviço. Ele cumpria ali uma regra, uma ordem, para que ele pudesse ser recompensado. E aí ele não se agrada do irmão. Ele chega para o pai e fala que o seu filho, né? Ele não chama aquele irmão de irmão, mas ele é filho do pai, mas ele não tem esse vínculo de irmão com o seu irmão que estava perdido. Aí ele fica zangado e o pai fala: meu filho, você não pode ficar desse jeito, porque tudo que eu tenho aqui é teu. Então ele é aquela pessoa que ele só enxerga o pai como sendo um recompensador, mas não enxerga um pai que caminha junto ali na caminhada da vida, um pai que distribui todas as coisas, um pai que tem tudo à disposição. Então ele é um religioso muito forte, muito enfático, mas também ele está errado. E o pai na história, né, esse é um pai doador. É um pai que ele recebe aqueles filhos, ele trata com aqueles filhos, mesmo eles sendo filhos problemáticos, né? A história não fala de uma mãe, a gente não vê em nenhum momento comentar que havia uma mãe, mas a gente pode imaginar que esse pai ele tinha aquela família ali como sendo o seu dom principal. Ele amava aqueles filhos, ele não lançava em rosto o mal que aqueles filhos cometiam, né? Os erros. Então, é um retrato muito bonito do nosso Pai Celestial, que recebe tanto aquele que é desviado, quanto mais, aquele que se afasta dele, como aquele que está perto dele, mas não tem uma relação agradável. Então, o texto ele mostra essa realidade para nós, evocando a figura do verdadeiro filho, porque é impossível nós nos agradarmos de qualquer outro filho de Deus na Bíblia, a não ser de Jesus Cristo. Então, nessas histórias, quando nós vemos os relacionamentos entre pais e filhos, nós devemos sempre buscar a figura doce do Senhor Jesus, que é o filho que agrada ao Pai em tudo. Então, nessa caminhada, nessa jornada, nós devemos aprender com o Pai que é bom. Essa tem que ser a nossa visão. É assim que Jesus trouxe a imagem do Pai. Um Pai que ali não condenou ninguém, um Pai ali que não lançou em rosto as falhas, mas um Pai que acolheu em amor. Um Pai que tem paciência. Um Pai que nunca perde a esperança em que nós sejamos pessoas melhores, pessoas parecidas com Cristo. Então, para mim, esse texto ele é fundamental nessa caminhada com Jesus, né? Que a gente sempre enxergue o nosso Pai assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Não como um Deus carrasco, não como um Senhor que apenas recompensa os bons, não como um Senhor que está preocupado em recompensar aqui se a gente for bom, se a gente conseguir cumprir os seus mandamentos, mas que é um Pai amoroso, acolhedor, que compreende as nossas fraquezas e que, mesmo assim, ele tem um amor incondicional, porque ele já nos deu o que ele tinha de melhor, que é o seu Filho Jesus. Tá bom? Vou passar para o irmão Isaías para a gente continuar a nossa conversa aí. Irmão Wilton, é interessante. É interessante. E o nosso guia, né? O nosso guia de estudo do nosso grupo de Jesus, ele nos dá a possibilidade de perguntarmos, né? Como nós daríamos o nome a essa parábola, né? Qual o nome que nós daríamos a essa parábola? E fica algo assim difícil. Quem seria o protagonista dessa parábola, né? O irmão Wilton mostrou, não sei se eu entendi bem, que o protagonista dessa parábola seria um terceiro filho, seria Jesus. Sim. Seria o protagonista, né? E qual o título, já tem a pergunta aqui, que você daria para essa parábola? Mas eu queria abrir para as irmãs aí, a irmã Jusileia, a irmã Sheila, a irmã Jacira também, para contribuir com
com a nossa participação aqui. Mas algo interessante que eu vejo muito forte com relação à igreja de hoje é a postura, como você falou, desse filho que não saiu, que ficou. Esse filho mostra um religioso nato, um diácono, um presbítero, aquele cara que ele está ali, aquela irmã do círculo de oração, que ela está ali cuidando das coisas do pai, ela obedece, ela não peca, assim, aquele pecado clamoroso, grosseiro, né? Escandaloso, não, ela é aquela crente ali que, sabe, ela ora, ela tal, mas é assustador você chegar à conclusão que essa pessoa não conhece o pai. Porque se ele conhecesse o pai, ele falava, pai, tem como o senhor semana que vem fazer uma festa para mim? Para fazer uma festa? Sim. Tem como a gente fazer uma festa? O pai, poxa, filhão, já é. Demorou, como o carioca fala. O que está faltando, filhão? Mata, pega um carneiro lá, vamos fazer, pô. Exato. Tem como, pai, a gente fazer um churrascão aqui, uma festa? Eu, o senhor, meu irmão que está aqui, que eu amo tanto, meu irmão. Vamos chamar os empregados para fazer uma festa. Ele não tinha conhecimento desse direito dele ser, como o pai dele falou, dono, e aquela intimidade de conversar com o pai. Agora você vê. Exato. Ele era como se fosse uma pessoa que queria salário. E hoje, muitos fazem isso para adquirir a salvação. Exato. Muitos fazem, primeiro, para adquirir a salvação. Ele tem o medo do pastor, do líder dele, tem o medo do líder dele. E esse líder faz com que ele não converse com o dono da igreja, que é Jesus, né? Ele tem um medo. Então, ele é um estereótipo, ele é uma figura ali pública, mas ele não conhece o pai. E ele fala com o pai, ele ora. Cara, é muito assustador isso. Exato. O que a irmã Sheila acha, irmã Sheila? Irmã Jusileia, por favor, me ajuda aí. A irmã Jacira vai falar alguma coisa. É o seguinte, pastor Hilton, pastor Isaías e todos os demais. O que eu senti nessa parábola? Atualmente, que antes eu senti uma coisa, agora eu já sinto outra. Atualmente eu senti o seguinte, para mim o protagonista seria o pai, porque este pai, na realidade, ele representa o pai bom. Para nós, quem é o pai bom? É o nosso querido e amado Jesus Cristo. Então, no meu entender, ele desempenha nesta parábola o papel de Jesus Cristo, né? Inclusive, o título eu daria Colhida e Perdão. Por que colhida e perdão? A maneira que ele colheu o filho dele, né? O que saiu, ele colheu com muito amor, com muita compaixão, ele sentiu compaixão pelaquele filho. Ele disse que o filho estava morto e reviveu, o filho estava perdido e foi achado. Gente, quem é que usa essas palavras o tempo todo na Bíblia? É Jesus. Jesus. Então, para mim, ele é uma imitação do pai bom. Se ele é uma imitação do pai bom, ele é uma imitação de Jesus. Este aí realmente teve Jesus, né? Com uma, como é que eu vou dizer? Se ele fosse realmente um ser humano, né? Não fosse uma parábola, ele seria uma pessoa que tem o Jesus como uma... Ele quer ser igual a Jesus. Ele quer ser um seguidor de Jesus e quer dar os exemplos que o Jesus fazia com quem? Exatamente com os perdidos, com os doentes. E ele tem 2 filhos problemáticos. Ele teve uma falta de sorte enorme. Ele não conseguiu formar uma família ideal, uma família harmônica, uma família unida, uma família amorosa. Nenhum dos filhos dele, nem o mais velho, nem o mais novo, amava como pai.
como pai, não tinha ele como pai. Um tinha ele como provedor. Tanto é que pediu o dinheiro e foi embora, acabou, voltou por uma necessidade, não foi por saudade, né? E todo mundo sabe disso. E o outro tinha o pai como o quê? Como um senhor, né? Ele trabalhava, obedecia o pai, fazia tudo que o pai queria, mas, na verdade, sempre pensando em ganhar as coisas, né? E outra coisa, e além disso, não usava de sinceridade e fraqueza, porque o que o pastor Isaías falou, ele poder, se eles tivessem relacionamento de pai e filho, que nós consideramos normal, quando a família é unida e se dá, é exatamente conversar. Pai, eu gostaria de dar uma festa para os meus amigos, vamos exatamente matar um bezerro cevado. Então, era isso que ele deveria fazer, e não ficar depois murmurando, censurando o irmão, falando do irmão, falando do pai, que o pai nunca fez isso, nunca fez aquilo. Então, ele, para mim, é uma pessoa que fica murmurando, lamentando. Tem as coisas, mas não valoriza. Essa é a grande verdade. E o outro não valoriza em nada e voltou por pura necessidade. Agora, vamos ver se o exemplo que o pai deu, esse exemplo lindo e maravilhoso, se vai fazer com que realmente os filhos, no futuro, melhorem, né? É isso que eu achei dessa parábola. É uma parábola linda? É. É uma parábola muito interessante? É uma parábola que revela, inclusive, como Jesus, Deus, fica feliz quando de um coração arrependido fica. Ele fica muito alegre, muito feliz quando realmente um pecador se arrepende. Ali também houve uma espécie de arrependimento, um arrependimento movido à necessidade. Mas houve arrependimento, ele se arrependeu. Sim, por ter deixado o quê? O conforto. Mas ele se arrependeu, houve um arrependimento. E voltou e falou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. No mínimo, me aceita. E o que o pai fez? Não deixou nem ele acabar a frase, abraçou, beijou, deu o anel, fez tudo o que podia fazer, deu as melhores roupas, chamou o empregado para matar o bezerro cevado, deu festa, vamos comemorar. E para que isso? Exatamente para que o povo sentisse que ele perdoou o filho, porque o que o filho fez era um crime na época. Verdade. Não podia. Não se esqueça disso, que o que ele fez era crime. E se o pai não tivesse esse tipo de reação, talvez ele fosse até morto. Irmã Jacira, Fala. sabe o que... Sabe, irmã Jacira só não, né? Professor, as irmãs que estão aqui, Márcia, que chegou agora, irmã Jusileia, Sheila e professor, o que me deixa... fiquei meio atento ao que o professor falou, foi a parte que ele diz que esse filho poderia ter voltado pela necessidade, né? Mas ele voltou ter voltado pela necessidade, né, de não ter o que comer, de ter que comer alfarroba, etc. E esse filho também, ele poderia voltar, conseguir o que conseguiu e sair e ir embora de novo. Poderia também. O que a irmã Márcia, a irmã Jusilé e Sheila... Eu gostaria que o pastor Milton falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Por favor, professor Hilton. Pode deixar as irmãs comentarem aí, depois eu falo sim. Isso, por favor, irmã Sheila. Eu vou desligar. Isso. Por favor, irmã Sheila. Oi, irmã Jusileia. Nos ajude. Pode falar, irmã Jusileia. Já está com o microfone aberto já. Tá. Ela e a Márcia também. Tá conseguindo, não? A parte estão me ouvindo?
Bem, Sim, muito bem. A paz do Senhor para todos, né? Esse texto aí, a gente estudou ele um tempinho atrás e no momento que eu estudei ele, eu fiquei muito impactada. Eu acho um texto muito interessante quando fala da passagem da parábola do filho pródigo, né? É que realmente as pessoas pregam um Deus carrasco, né? Se a gente não fizer as coisas, se a gente não cumprir tudo que tem que ser cumprido ali à risca, que o Senhor vai nos punir, que o Senhor vai é, nos botar como que eu vou dizer, nos castigar, né? E por conta daquilo que a gente fez, que a gente não obedeceu. E a gente vê nesse texto que não é assim, né? A gente vê que o Senhor ele tem um amor tão grande por nós, pela humanidade, que ele deu o seu filho para morrer por nós, entendeu? Então, assim, é um texto que nos chama muita atenção, mas infelizmente ainda nós não vemos que as pessoas entendem que Deus tem esse amor, né, tão grande por nós. E é um texto que eu vou querer ouvir mais os irmãos aí, eu passo a palavra. Amém. O irmão Hilton, irmãs, eu queria ouvir a irmã Márcia, a irmã Sheila. Eu ia contar para vocês algo que aconteceu comigo ontem, que foi o Espírito Santo me fez lembrar, Hilton, agora, e colocar para os irmãos. Eu, há um ano atrás, bota aí um ano atrás, eu fui com o meu carro numa loja aqui em Marechal para botar uma lanterna do carro, baratinha, R$ 15. Aí cheguei na loja, o rapaz da loja me disse que era cristão, tal, estava se fortalecendo na igreja. Eu conversava muito com ele. Aí ele foi, eu pedi a lanterna para ele, pequenininha, ele me deu. Ele abriu a caixinha, aquelas caixas que abrem, não precisa rasgar, né? Você só sim. pegar e tal. Aí pegou, me deu a lanterna, eu botei no meu carro, olhei. Aí quando eu tô legal, irmã Sheila. Aí quando eu botei a lanterna funcionou, mas não funcionou. Falhou. Eu falei, ih, rapaz, isso não é a lanterna, então. Isso é o sistema elétrico do carro que está com problema. O fusível, aqui alguma coisa. Aí eu peguei a minha lanterna velha, que estava apagada, botei e funcionou também. Aí eu peguei a lanterna que eu tinha pego com o irmão, na frente da loja dele, levei para ele. Falou, poxa, não é a lanterna que está ruim, não, irmão. Eu vou ter que levar no eletricista para dar uma olhada. Aí o irmão falou, é assim? É assim? Tu pega a mercadoria, leva aqui. Mas eu estava na frente da loja dele, leva e traz. É assim? Aí eu falei, puxa vida, irmão. É verdade que o irmão está fazendo isso comigo? Aí ele ficou assim, sem graça. Aí eu falei, olha só, tá bom então, o irmão está fazendo questão? Eu não vou levar a lanterna, não, e vou te dar, toma aqui R$ 20. Toma R$ 20 aqui. Aí, não quero não, não quero não, e tal, virou a cara. Resumo da história, cortamos relações. E é um local que eu sempre passo para ir no mercado. Aí eu passava, virava a cara, ele virava a cara. Isso um ano. Ontem eu fui no mercado. Quando eu parei o carro, eu falei assim, hoje eu vou pedir perdão a esse irmão. O Espírito Santo me impulsionou de maneira real. Eu falei, eu vou pedir perdão a esse irmão. Aí eu passei na frente da loja dele, chegou uma cliente, ele falou com a cliente e ele entrou. Aí eu fui no mercado, na volta, em vez de passar na calçada dele, eu passei pela outra calçada, do outro lado da rua. Aí eu tô vindo, aí eu pensei assim, ó. Olha bem, irmãos, eu pensei assim, rapaz, se eu não pedir perdão a esse irmão, será que eu vou para o inferno? Eu pensando com Jesus. Eu falei, não. Deus é misericordioso, sabe que... E fui embora. Quando eu cheguei na porta do carro, eu nunca tinha pensado nisso, hein, gente? Quando eu cheguei na porta do carro, para abrir meu carro, eu vejo um vulto chegando. Eu me assustei assim. Quando eu olhei, quem é? O irmão. Quando ele chegou, eu falei, cara, me perdoa. Em nome de Jesus. Eu dei a mão para ele assim, ele já começou a chorar.
Eu falei, cara, eu vou te contar uma coisa que tu não vai acreditar. Ele falou, o quê? Eu contei para ele. Eu nunca pensei em te pedir perdão, mas hoje o Espírito Santo que habita em mim e em você também falou comigo isso. Tu não veio aqui à toa, falei para ele. Você foi impulsionado pelo Espírito Santo. Tá entendendo, Hilton? Agora você vê essa questão de você estar no reino, ser filho, e se você não fizer, como a irmã Juscelé falou, eu vou para o inferno. Se eu não trabalhar, eu vou para o inferno. Ou eu vou trabalhar com medo do inferno. Tem muita gente que é crente com medo do inferno. Sim. A irmã Sheila falou que não pode falar, que ela está só ouvindo. Então, eu queria já concluir aqui essa fala. Eu queria ouvir a irmã Márcia. Por favor, irmã Márcia. Contribua, por favor. O microfone dela está aberto. Está aberto, irmã Márcia. Só falar. Vamos ver se ela está on. A Jacira também estava com o microfone aberto ali. Isso. Está podendo falar, irmã Márcia? Deixa eu ver aqui. Quer falar, irmã Jacira? Esse amor, Wilton, esse amor é assustador. Sem dúvida. Ele Escrito. E está escrito assim: seu microfone está desativado, seu vídeo foi interrompido. Como é que eu vou voltar? Eu estou ouvindo a senhora. Nós estamos te ouvindo. Pode falar. Mas está tudo preto aqui, não tem nada. Não estou vendo o senhor, não estou vendo o pastor Wilton, não estou vendo ninguém. Mas pode falar. Mas pode falar que nós estamos te ouvindo. Muito bem. É isso que eu queria, que na tela não ficasse preta. Eu gosto de ver os senhores. Aí é alguma coisa aí que está... Alguma coisa aí que está dando problema no seu... Mas o importante é que a irmã está... O importante é que a irmã está nos ouvindo. Nós estamos ouvindo a irmã. Pode falar. Isso eu estou ouvindo. Muito bem. Tá. Irmã Jacira, a senhora tem que ativar o som. A senhora agora desligou o som. Mas a irmã Márcia também não está podendo falar, irmã Márcia? Deu um problema geral aí, filho. Estamos Mas agora te ouvindo. eu ouvi a senhora, só não vi a imagem. Ah, tá, tudo bem. Quer falar, irmã Jacira? O irmão Wilton? Não, só estou ouvindo. Então tá tranquilo. Por favor, irmão Wilton, a irmã Márcia não está podendo falar. Tá bom. Eu aqui eu ouvi a irmã Jacira, né? Estou ouvindo o irmão Isaías. Só não estou com a imagem da irmã Jacira, mas tudo bem. Esses pontos, né, que vocês colocaram, como eu falei, essa parábola ela é muito profunda. Então a gente tem vários prismas que a gente pode abordar nessa passagem, né? O irmão Isaías falou acerca de ser um amor que ele quase que escandaliza a gente, né? Se a gente fosse abordar os aspectos culturais da época, a atitude do pai, de fato, é uma atitude muito estranha para quem está ouvindo a parábola lá naquele contexto, lá naquela época. Porque é uma parábola de um pai que ele corre, ele vai atrás do filho. Então, isso era muito estranho para um judeu, porque o pai era aquela figura representativa, né, da família, era o patriarca, era o ancião, era aquela pessoa que não demonstrava esse tipo de afeto. Então você vê um pai que ele vai atrás do filho, ele beija, ele agarra o filho, né? Então é uma postura assim muito diferente. Então isso nos remete ao fato de que se o Senhor Jesus precisou contar essa história dessa forma,
é porque ele queria transmitir essa mensagem, que a visão que as pessoas tinham do pai era uma visão distorcida, como a irmã Jusileia falou. Era inimaginável pensar em Deus como um pai que procura, como um pai que acolhe, porque a visão que eles tinham da religião do templo era um Deus totalmente excludente, era um Deus que você tinha que ter um aspecto de perfeição para que você pudesse ser aceito por ele. E o Deus que Jesus traz, o Pai tão maravilhoso, tão bondoso, é um Pai que ele não está preocupado com essas categorias humanas que a gente coloca nas pessoas. É um Pai que ele acolhe porque ele é bom, né? Ele não pode negar a si mesmo. Então, se naquele momento causou um escândalo, também em nós causa um escândalo enxergar o Pai dessa forma, né? Verificar um Pai que ele ama tanto ao ponto de dar o seu filho, um pai que nos resgata, um pai que nos conquista todos os dias. Então, de fato, é uma parábola muito rica, é uma história muito comovente, algo muito bonito mesmo. Eita. Ô, Hilton, Oi. o que acontece? Olha o amor desse pai comigo. Eu não fiz o que o pai mandou fazer, que o pai me impulsionou a pedir perdão. Sim. Eu não fiz. Ele foi, com seu espírito, tocou o outro irmão para vir. Que pai é esse? Você está entendendo, não? Que loucura. Exato. Ele me tocou, mas com certeza ele deveria ter tocado esse irmão em outro momento. Mas ele tocou a mim. Isaías, é hoje. Hoje chegou o dia de parar com essa palhaçada, com essa brincadeira tua ridícula. Hoje é o dia, acabou. Vai lá. Eu falei, e para mim isso é tranquilo. Sim. Falei, tá bom, vou lá. Aí na hora houve da mulher chegar, não deu. Mas eu fui e voltei. Depois eu estava com pressa, depois. Mas o pai falou, não, eu quero hoje. Então, já que você não foi, eu vou trazer ele aqui. Cara, é assustador, como você falou. Esse amor é constrangedor. Constrangedor. Não é? Então, é lindo. E nós sabemos que nós somos filhos desse pai, esse pai que nos impulsiona a estarmos aqui nessa jornada, né? Impulsiona a irmã Jacira, a irmã Márcia, a irmã Jusilé, a irmã Sheila, a irmã Hilton. É maravilhoso, prazeroso nós estarmos aqui, nesse momento, vivendo isso. Fala, irmão Hilton. Maravilha, é isso mesmo. Não é? É um Deus que não desiste de nós, né? Graças a Deus. Isso. Ele não desiste de nós. E esse contexto todo, nós podemos entrar em muitos assuntos. Muitos assuntos. Em relação à questão da obrigatoriedade de você ter que fazer, ter que ir, ter de estar. E isso aí pega muito da questão da salvação, né? Do perder, exatamente. Do perder ou não. Porque se você observar essa parábola, a gente se alegra muito quando a gente lê essa parábola. Geralmente, vamos falar assim, da realidade religiosa de cada um aqui. Quando a gente lê no domingo de noite, quando você vê alguém que está perdido, ser resgatado, se encontrar com Deus, a gente se alegra muito, né? A gente fala assim, poxa, aquela pessoa estava perdida e agora ela foi encontrada, Deus resgatou, o céu está em alegria, a gente fica muito alegre. Agora, quando a gente se choca com aquele filho religioso, aí o negócio aperta para o nosso lado, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela visão religiosa. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Aquela pessoa que está lá no mundo, que a gente fala, está perdida, ela volta para Deus e Deus começa a abençoar aquela pessoa. Aí geralmente a gente fala assim, mas e comigo? Estou há tanto tempo aqui servindo ao Senhor, aquela pessoa já foi batizada no Espírito Santo e eu ainda não fui, aquela pessoa já está fazendo todas essas coisas e eu ainda não, e tenho servido ao Senhor tanto tempo.
né? Então, esse sentimento religioso, ele começa a brotar no nosso coração quando a gente vê essa questão do amor de Deus. Também tem as duas facetas aí, né? A faceta da alegria de você ver um pecador ser resgatado, e depois, quando você se coloca no lugar daquele irmão religioso, que tem aquela relação com Deus, e a gente às vezes julga isso também, né? A gente olha as pessoas e fala assim, não, essa pessoa não pode ser abençoada assim, não. Ela tem que sofrer, ela tem que passar um pouco. Ela não pode chegar e achar que ela está podendo fazer as coisas que ela tem. Ela tem que sofrer um pouco porque ela gastou muito tempo da vida dela desperdiçando lá no mundo. E eu não. Eu estou aqui há tanto tempo que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, né? Então, quando a gente olha por esse outro ângulo, essa parábola ela nos machuca no coração, né? E o evangelho que é pregado, a irmã Jusileia, a irmã já vai falar. O evangelho que é pregado é qual? Vem para Jesus, vem para o Pai, porque ele vai mudar o teu casamento, vai melhorar teu casamento. Vem para o Pai fazer a obra que ele vai te curar. Vem para o Pai que ele vai te tirar do aluguel. Vem para o Pai é um condicional, tu tem que fazer para você ganhar. Sim. E muita gente vai para fazer para ganhar, mas depois vai embora. Exatamente. Né? Tem muito crente que está ali só por causa da bênção. E campanha? Campanha dos 7 dias do campanha. O que tem mais é campanha, né? É campanha daquela pessoa, não falta uma campanha, Will. Exato. E a pessoa vai para outro município para uma campanha lá, campanha, porque ela está interessada na bênção dela. Exato. Não é? Mas o principal não é dito para essa pessoa. Vem para cá, que o mais importante é o quê? Exato. Você tem um relacionamento, um amor do teu pai. Teu pai. Pronto. Só isso. O restante é consequência de muitas coisas. Por favor, irmã Jusileia, nos abençoa. Então, aí falando sobre isso aí, eu estou aqui, né, sentindo a presença do Senhor muito grande, muito real. Eu estava conversando com um amigo outro dia, que na igreja dele trouxe até um tema que nós tínhamos nascido para sofrer. E quando ele voltou agora para o Senhor Jesus, né, afastado, desde a minha época, ele também é diácono, e eu falei, não faz isso comigo, não faz isso comigo, você sabe, você conhece a palavra, não faz isso. Você sabe que isso é consequência do pecado, né? E ele ficou ali, não, nós nascemos sim para sofrer. Eu falei, pelo amor de Deus, então você está pregando um Deus carrasco, um Deus cruel, entendeu? Então está tudo premeditado, Deus, sabe, está fazendo as coisas para a gente sofrer? Não, isso é nossa escolha. Eu virei para ele e falei assim, olha só, um certo dia, você escolheu, você era uma referência, as pessoas olhavam para você e elas se espelhavam muito em você. E um dia você escolheu, né, por decisão sua, você escolheu sair da presença do Pai. Foi o Senhor que te expulsou da casa dele? Foi o Senhor que te expulsou da presença dele? Não! Um dia eu, a Jusileia, também saí da presença do Pai. E não foi porque o Senhor me expulsou, porque eu não estava cansada de algumas coisas do homem, não era de Deus. Então, a gente, na nossa cabeça, para não escandalizar, a gente saiu, né? E saímos da presença do Pai. Foi bom? Não. Passamos coisas terríveis. E hoje nós retornamos, né? E o amor do Senhor, ele continua condicional, incondicional. E eu falando para ele querendo me convencer. E eu, agora, conforme o pastor está falando aí, né? A respeito das pessoas estarem dentro da casa do Pai, né? E outras saírem. Isso acontece muito, né? E foi como eu falei isso para ele. A pessoa sai da presença do Pai, só que, tipo assim, eu acredito que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes a gente necessita de passar algumas coisas para a gente descer, para a gente aprender, para a gente evoluir, entendeu? Para a gente amadurecer. E só que a pessoa que está lá dentro da casa do Pai, só que, como diz um louvor, ela está perdida dentro da casa do Pai. Ela está lá o tempo todo, mas ela não conhece o Pai. Ela não tem experiência com o Pai, ela não teve ainda um encontro verdadeiro com o Pai. É como o pastor que estava falando, ela só serve
Porque ela serve porque ela fica na esperança de quê? De receber um salário, de receber uma recompensa. Eu vou fazer porque o Senhor vai me abençoar. Eu vou fazer isso porque o Senhor vai me dar isso. Ela não faz de coração, ela não faz porque simplesmente é o meu pai, entendeu? É o meu provedor. E se eu fizer, ele vai me abençoar. E se eu fizer e ele não me abençoar, é porque ele achou que eu não mereço. Não está na hora de eu receber a recompensa que, às vezes, eu estou precisando naquele momento, porque ele nos conhece, né? Exato. E aí, às vezes, aquela pessoa que está lá fora, né, chegou hoje na igreja, voltou, como essa passagem do filho pródigo, voltou, e o filho, né, como fala a parábola aqui, o filho não entende. Por que o pai vai tê-lo com tanto amor, com tanto carinho, faz uma festa? E, às vezes, dentro da igreja também acontece isso. Por que as pessoas não entendem? Não, como o pastor falou, não, ela precisa ficar no banco. Não, ela ficou um tempão lá na igreja. Não, isso não é certo, não. Entendeu? Só que não sabe o que ela passou lá no mundo. As pelotas que ela comeu, as porcarias que ela comeu, como ela foi amassada, como ela foi pisada, como ela amadureceu. E às vezes aquela pessoa que está lá dentro da casa do pai e não passou nem um terço, nem a metade do que aquela outra que saiu e teve verdadeiramente um encontro com o pai e reconhece e fala, eu quero voltar, porque lá na casa do meu pai eu sou muito mais bem tratada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Esse texto é muito lindo. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. Irmã Juscelia, Oi. Pois é. Ô, Hilton, um minutinho, por favor. Interessante que eu fui essa pessoa que um dia achava que tinha saído da casa do pai. Hoje, irmã Juscelia, eu descubro que eu nunca estive na casa do pai. Eu nunca estive com o pai. Eu poderia estar na igreja, poderia fazer as coisas que todo mundo faz. Eu orava, mas eu nunca fui filho do pai. Eu queria que o irmão Hilton falasse sobre essa questão, porque hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo muitas pessoas saem, elas pensavam que eram. Por favor, irmão Hilton. A irmã Juscelia usou a palavra perdido, né? Por isso que nesse texto falta o filho verdadeiro, o filho que agrada ao pai. Porque você tem dois filhos perdidos. Um que está perdido longe da casa do pai e um que está perdido dentro da casa do pai. São dois filhos perdidos. Dois filhos que não têm o relacionamento correto com o pai. E os dois, em um certo momento, estavam perdidos. Antes dele pedir a parte dele, eles já eram perdidos. Tá bem. Por isso que eu falo, falta o filho correto, vamos chamar assim, né? Porque são filhos do pai, o pai recebe os filhos, o pai cuida dos filhos, o pai tem tudo à disposição dos filhos, mas eles não enxergam o pai como sendo a bênção deles, né? Eles enxergam a herança. E hoje, se você chegar no ambiente religioso, você pergunta assim, por que é que você serve a Deus? Porque eu quero ir para o céu. Então, não é por causa de Deus, não é porque em Deus é. Porque para a gente não importa, o céu é só uma consequência. O que importa é nós termos Cristo. Né? Então, se você chegar e falar assim, mas Cristo não é a sua riqueza, você está na casa do Pai, não é que você tem uma família onde você goza dessa comunhão com o Pai, de que você ama o Pai, que o Pai é tudo para você, que Cristo é o seu alvo, poucas pessoas vão ser sinceras de falar assim, não, eu não tenho essa visão. A minha visão é a seguinte, eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno e eu quero ir para o céu. Aí você tira essa dimensão de inferno e céu das pessoas, aí elas ficam perdidas, porque elas estão perdidas, porque elas só querem receber a recompensa. Elas não entenderam ainda que é ter um relacionamento com o Pai, né? É verdade. É bem profundo. Porque tudo tem uma troca, né? Sim. Não tem uma como é que eu vou dizer, você servir, você amar a Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode me dar.
né? Pelo que ele vai me dar, que é o céu. Coloca isso num relacionamento humano. Você imagina assim, você chegar e falar assim, por que você está casada comigo? Aí a mulher fala assim, é porque no final do mês você vai pagar minhas contas. Aí você fala, mas não é porque você me ama? Então é sempre na perspectiva de receber algo, né? E hoje em dia é que eu quero receber minha vitória. Exato. É o jargão. Por que você vai no culto? Eu vou no culto porque eu quero receber a vitória. Qual é o nome do culto? É o culto da vitória. Sim. E é os evangeliquez. E o céu fica baixinho lá. Jeová brada. É o culto da vitória. É o culto da família. Isso. Eu quero ganhar minha família para Jesus. É o culto da família. O foco muda. Sim. O foco, que é Cristo, ele é nublado. Não é Exato. Não é, Wilton? Exatamente. Igreja, você está no lugar certo, porque aqui você vai receber tua vitória. Você não vai... Outro jargão. Você não vai sair da maneira que tu entrou. Que isso? Quando eu estou dirigindo o culto, eu falo, igreja, você que está aqui nessa noite, você que está triste, está abatido, eu não vou mandar você deixar teu problema lá fora. Pode trazer para cá. E eu não sei não, mas não se decepcione se você sair pior do que você entrou. Aí o pessoal me olha assim, que é isso? Porque isso é muito interessante e é muito profundo, né? Quando a gente está focado em coisas e não em Cristo. E a gente troca as coisas, né? A gente fala assim, eu sou abençoado porque Deus fez isso e fez isso na minha vida. Aí você fala, mas tem pessoas que no mundo elas também têm isso. Verdade. Elas também têm família, elas também têm um bom emprego, elas também têm um carro, elas têm saúde. Agora, será que é isso que se resume à vida? A vida não é o prazer de conhecer a Deus, de você ter comunhão com Deus, independente da sua situação? Aí você vê que o caminho da cruz ele vai ficando cada vez mais estreitinho, né? Eu particularmente não gosto desse jargão, eu não gosto, não me sinto à vontade quando começa a falar esse tipo de coisas, né? Vem porque o Senhor vai te dar isso 100 vezes mais, eu já paro ali, já bloqueio na hora, entendeu? E pronto, já nem recebo mais, entendeu? Porque primeiro que a gente estamos ali para cultuar o Senhor, não é para cultuar ninguém, não é para adorar ninguém, mas assim, as pessoas eu vejo que, mas isso é culpa do próprio ser humano. O ser humano ele tem esse poder de querer alguma coisa palpável, de querer ver, né, para poder acreditar. De outra forma, eles não acreditam. Então, por isso que hoje eu vejo que os pregadores, os líderes, eles estão fazendo isso para ver se traz um movimento diferente, que é onde não é falar sobre Jesus, que Exato. Ele é a vida, entendeu? E ele é vida e vida com abundância. E pronto, e acabou, entendeu? Não tem mais mimimi, não tem mais coisa para enfeitar, entendeu? Mas eles querem fazer uma coisa assim. E o pior é que quando você não faz o que manda, aí você é desobediente. Faz isso, levanta a mão, crê, receba, faz isso. Aí você não faz, você está sendo desobediente. Aí, cara, é muito difícil, entendeu? Porque quando você entende que se o Senhor quiser te dar um carro, eu já nem gosto. Quando começa a falar sobre prosperidade, eu não gosto, entendeu? Porque se o Senhor achar graça, se eu trabalhar, me esforçar, e o Senhor achar que deve me abençoar, que tipo assim, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou comprar. Mas se ele achar que não, eu não vou comprar, não vou ter um carro, eu não vou morrer por isso, né? Porque tantas pessoas não têm um carro e vivem. Então, assim, eu não vejo por isso. E, por outro lado, a gente vê que as pessoas estão dentro da casa do Senhor e elas estão muito perdidas, entendeu? Eu, às vezes, me questiono muito na questão de louvores, nas questões de até de palavras, né? Que as pessoas distorcem todo um texto, né? Todo um texto ali da Bíblia
e transforma numa outra coisa que a gente fica assim, meu Deus do céu, não é isso, Senhor? E o que está acontecendo? Isso não é teologia, é você parar e você pedir ao Senhor que ele te esclareça, que ele te revele a palavra se você não conseguiu entender o que está escrito. E eu acho que Exato. não é vergonha se você não entendeu e se você for perguntar. Mas eu acho que às vezes as pessoas elas se esquecem disso, então elas querem muito enfeitar. Eu costumo dizer que é enfeitar o pavão, entendeu? E o negócio não fica bom. Não fica bom. Infelizmente, não fica bom. É isso mesmo. O espírito, eu já passei por isso, o Hilton passou. Eu creio que muitos passaram por isso. Você está na reunião, você se sente mal na reunião, você fala, Jesus, será que eu estou julgando? Será que eu estou condenando o irmão? Jesus, eu não estou sentindo nada a tua presença. Senhor, e o povo tá que tá, e o povo tá, e o cara receba você, Jesus. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Você fica, Jesus, o que é isso? Você se sente alguém fora do sistema. Peixe fora d'água. Peixe fora d'água é o termo correto. Ah, Jesus. Gente, que maravilha hoje, gente. E olha que eu tenho perdido essas bênçãos, né? Perdi 2 quinta-feiras. Que maravilha, eu estou aqui. Ainda bem que eu estou aqui. Eu cheguei do ensaio correndo e vim para cá atrasada, mas eu vim. Não, é isso aí. E chama o povo. Chama o povo para Eu chamei, eu acho que a Márcia que está aí, eu acho que foi que eu chamei. Que legal. Legal, legal. Gente, o irmão Hilton, tem alguma coisa mais para alguma consideração? Podemos ir para o. Os irmãos já têm a conta do irmão Hilton, né? Quem não tiver, pede para mim, entendeu? Para abençoar o irmão Hilton, não vamos esquecer de abençoar o nosso professor com a quantia que Deus colocar no seu coração, né? E aqui tem uma oração. Isso. Para nós fazer. A irmã Jacira. Isso. Por favor, irmã Jacira. Sim, pode falar, eu estou ouvindo. Está aqui, ó. Podemos recitar juntos a seguinte oração. Tá. Aí, Tá bem lá no finalzinho. Tá bem, pode deixar, peraí. Ela começa assim, meu Deus, às vezes penso... Eu sei, peraí. Eu sei, fiz um acréscimo hoje, que hoje eu estava muito devagar e eu botei assim, olha. Amém. Amado e querido, posso começar? Por favor. Amado e querido Espírito Santo de Deus, que esta oração suba com aroma doce, suave e agradável ao soberano Deus. Meu Deus, às vezes penso que tudo mudaria em minha vida se eu te sentisse como meu melhor amigo. Mas ouvi tantas coisas a respeito de ti. No fundo, estou certo de que és muito humano, mais compreensivo, melhor do que me disseram. Que alegria se eu não tivesse essa espécie de medo que tanto me distancia de ti. Pai bom, grava bem em meu coração que tu só sentes amor para comigo. Que eu nunca me esqueça de que me aceitas tal como sou, que entendes minha fraqueza, que perdoas meu pecado e que me amas, inclusive se eu não mudar. Que sorte que sejas assim. Às vezes penso que meu grande pecado é não crer inteiramente em ti e em teu amor, porque não tenho uma confiança maior em tua bondade e em tua força salvadora. Onde poderia eu refugiar-me com minhas fraquezas e covardias, senão em ti? Deus dos fracos e pequenos, quem poderia me entender melhor que tu? Aí vem quem escreveu, José Antônio Pacola. Amém. Que coisa linda, né? É lindo, lindo, muito lindo. Bonito, muito bonito. Está tudo de acordo com o que nós comentamos hoje. É uma oração que
que a igreja tem que fazer. Amém. É um Deus, um Pai, que nós ainda não conhecemos completamente. Não é? Verdade. É um Pai assustadoramente amoroso. Amém. Amém? Vamos terminar, gente? Amém. Já são que horas aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui que horas. 12. Ah, é o horário, é o horário. É o horário. Eu queria agradecer, então, ao especial ao nosso professor, ao nosso professor, a irmã Sheila, pela disponibilidade, pelo amor pelo reino de Deus, sempre. Pela irmã Jusileia, que cada dia tem nos abençoado mais aqui com as participações. Aqui nós compartilhamos, né, o nosso saber do Senhor, é bom. E você tem oportunidade de falar. A irmã Jacira também, com a sua participação abençoada. A irmã Márcia. Espero que a irmã Márcia seja cativa aqui às quinta-feiras. Venha nos abençoar, tá bom? E eu vou terminar orando ao Senhor, uma oração especial pelo nosso professor e oração por nós, para que nós possamos continuar sendo esse filho. Amém. Amém? Oremos, Senhor. Isaías, amanhã eu coloco lá no grupo a próxima lição, tá? Por favor, De Senhor, manhã. por favor, Senhor, te louvamos porque sentimos a tua presença aqui, como a irmã Jusileia falou. É uma presença tão gostosa. Amém, Jesus. E é a prova de que onde tiver 2 ou 3, é em teu nome, não em outro nome. Tu se faz presente e tu manifesta o teu poder, a tua unção em nossas vidas. Amém, Por isso, Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Por isso, nós te amamos, bendizemos o teu nome. Amém, Pela Senhor. vida do nosso professor, Senhor, que com toda a sabedoria que tu tem dado a ele, ele se coloca humildemente nos ensinando, nos dando uma ajuda. Cobre o Hilton com o teu sangue, Senhor. Abençoa o Hilton, professor. Dá um presente para ele, Senhor. Continua cuidando dele. Amém, Jesus. Continua abençoando ele com saúde, Senhor. Amém. Dá saúde para ele, orienta ele as coisas que ele deve comer, os Amém, exercícios que ele deve fazer. Orienta Amém. ele para que ele possa estar muito ainda abençoando o teu reino, Senhor, enriquecendo o teu reino. Por Muito isso, obrigado. Senhor, te peço, te agradeço nessa noite. Nos dê um final de semana abençoado. Amém. Que nós possamos sempre estarmos comendo, bebendo da tua palavra, Aleluia, crescendo Jesus. em ti, tira as vendas dos nossos olhos. E Aleluia, hoje Jesus. nós temos essa maturidade, Senhor. Hoje nós te conhecemos. Hoje Oh. sabemos que, de maneira nenhuma, nós iremos conseguir escolher te largar. Aleluia, Hoje Jesus. nós não temos essa opção. Hoje nós não temos livre-arbítrio. A Nossa. palavra livre-arbítrio, que muitos dizem que o crente tem, nós entendemos hoje que isso não é bíblico. Que quem é seu filho não tem livre-arbítrio. Porque eu não Aleluia. tenho eu. Eu não tenho meu eu não tenho vontade. A minha vontade é a tua vontade. O Amém, meu Jesus. querer é o teu querer. Então, eu não consigo escolher o que eu quero. Eu escolho o que o teu Espírito Santo quer que eu escolha. Por isso, Senhor, muito obrigado. Continua Obrigado. influenciando de maneira total a minha vida, a vida dos irmãos nesse grupo. Amém, Eu Jesus. te peço e te agradeço. Em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Amém. Deus Pai. abençoe Graças a todos. Amém. Amém. Com a paz. Amém. Amém.